Oi, pessoal, bom dia. Mais um Best Webinar aqui começando. Dessa vez a gente vai falar sobre as Bahamas e os hotéis da rede Atlantis, né? Top sellers aí do destino. Trouxemos aqui a Andrea da TM Americas, que representa o governo das Bahamas, e a Érica do Atlantis para falar mais pra gente sobre o destino. Muito obrigada pela confiança na Best Buy, tanto para os agentes que estão assistindo, quanto as meninas que vão aqui apresentar. Eu espero que seja uma sessão, enfim, muito enriquecedora, um treinamento muito bom para todos que estejam participando. Andréia, fica à vontade, pode começar. Perfeito. Bom, estou vendo minha tela, certo? Sim, estamos vendo. Maravilha. Então, bom dia. Sou Andréia Dias. Como a Laís falou, trabalho na TM Américas, que é uma empresa de marketing turístico. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as Ilhas das Bahamas. Então, eu vou começar falando para vocês o que encontrar no destino, sobre cultura. E aí depois a gente vai ter aí uma aula do Atlantis com a Érica. A gente sabe que a gente tem duas situações muito recorrentes aqui no nosso mercado. Quando a gente fala de Bahamas, as pessoas falam, eu já fui ou já vendi em duas situações. Uma é cruzeiro ou outra é o Atlantis. Então, o mercado brasileiro, Bahamas, é muito reconhecido pelo Atlantis. Então é muito legal a gente ter essa oportunidade da Érica estar aqui junto conosco hoje para enriquecer e falar muito melhor do que eu poderia falar sobre o complexo. Mas então vamos lá, vamos começar falando um pouquinho sobre o destino das Bahamas. Então as Bahamas é um país muito próximo ali à costa dos Estados Unidos. A nossa ilha mais próxima dos Estados Unidos, da costa da Flórida, é Bimini, que é essa ilha que eu estou com o mouse. Está 80 quilômetros ali da costa da Flórida. No total, a gente tem mais de 700 ilhas, mais de 2.000 ilhotas, sendo que dessas mais de 700 ilhas, são 16 ilhas de destino, e as duas principais são Nassau e Paradise Island, que são essas duas, elas ficam aqui no meio. Aí a gente tem aqui a temperatura média, então no verão a gente vai ali a 30 graus e no inverno a 20 graus. Então, para o mercado brasileiro, a temperatura é uma temperatura que para a gente não tem nenhuma grande diferença, né, do que o brasileiro está acostumado a enfrentar. Então, os passageiros vão ficar bem confortáveis. A moeda local é o dólar barramense, que está 1 para o dólar americano, e o dólar americano é aceito no destino com facilidade. Outro ponto muito importante é que a língua oficial é o inglês. Bahamas foi colônia britânica até 1973, então é um país relativamente jovem, né? E aí a gente tem ali a língua inglesa como o idioma oficial. E as temporadas que a gente vai de dezembro até ali o comecinho de abril, pertinho da Semana Santa, depois os meses de junho e julho. A temporada média é o mês de maio e o mês de novembro, e baixa temporada de agosto a novembro. O inverno barramense ele é considerado a alta temporada porque os americanos e os canadenses e aí eles vão para as Bahamas. Por isso que ali dezembro, janeiro a gente tem a alta temporada, a gente tem a ocupação. E aí, outro ponto importante ali, a baixa que a gente fala que seria de agosto a outubro, por conta de temporada de furacão, é claro, é sempre importante a gente ter isso em conta, mas a gente não pode deixar de vender o destino por isso, né? Há muito tempo não passa um furacão que tenha realmente causado grandes danos no destino. Óbvio, é algo que a gente não tem como garantir, mas Bahamas nos últimos anos está seguro em relação a isso. Eu, por exemplo, estive lá em outubro. O próprio Atlantis, que é gigantesco, estava com ocupação lotada. Então, é porque isso demonstra que a gente tem ali que realmente não é um ponto de super preocupação, né? Para não deixar de vender o destino entre agosto e outubro. O brasileiro, ele precisa, para entrar, o passaporte com validade de 6 meses e o certificado de vacina de febre amarela.
Isso se ele for via Panamá. Se for via Estados Unidos, obviamente vai precisar do visto americano. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre as ilhas de destino. Vamos começar por Nassau e Paradise Island. Aqui as conexões aéreas, então a gente tem hoje a gente tem 3 voos semanais pela Copa, mas a partir do dia 16 vai entrar o 4º voo semanal. A gente tem voos diários desde os Estados Unidos. É lógico que a gente sempre vai destacar os voos da Flórida, porque a gente sabe que a Flórida é um mercado muito importante para um destino muito importante para o nosso mercado. Então a gente tem voos fáceis que conectam o Brasil a Flórida, e por questão da proximidade também, como eu falei para vocês, é o estado mais próximo. Mas é claro, a gente também tem outros voos saindo de outros estados, então dá aí uma flexibilidade maior para montar o itinerário. Essa foto aqui eu sempre gosto de mostrar para vocês, que é Nassau e Paradise Island, para vocês verem como é fácil, né, o deslocamento entre uma e outra. Então, elas se ligam por uma ponte. Aqui é Paradise Island, é onde está o Atlantis, e essa maior é Nassau, que é a capital das Bahamas. Aí algumas atividades para fazer ali em Nassau, além dos complexos, então a gente tem a opção de fazer city tour. Nassau a gente tem 3 fortes que foram construídos na época em que as Bahamas, os ingleses precisavam proteger o seu território, porque a Espanha queria conquistar o território. Durante um ano, Bahamas foi a colônia espanhola, mas depois a Inglaterra conseguiu reconquistar o território. A gente tem também ali esses passeios de segways nas praias. Tem museu, então tem o Museu dos Piratas, que é muito legal para as crianças. Tem um museu que conta sobre a história, sobre a herança, a herança cultural das Bahamas. A gente tem parques nacionais, tem a destilaria de rum, que é muito legal. A gente consegue fazer ali, além da degustação de rum, a gente consegue entender sobre como que a produção é feita, né? A gente tem ali Great Cliff Experience. Great Cliff, na verdade, é um hotel muito pequenininho que tem ali no centro de Nassau. Ele é um hotel histórico, porque ele foi construído em 1700 e tralalá, e ele é mantido exatamente como ele foi construído, então o piso é o piso original. Não recomendo esse hotel como hospedagem para o passageiro brasileiro, acho que não vai muito com o perfil do passageiro brasileiro, mas sim recomendo o restaurante do hotel, que é um restaurante muito bom. E ali a gente também tem uma fábrica de chocolate, uma fábrica de tem uma das maiores adegas do mundo. Então a gente tem ali essas experiências fora dos complexos. E a gente tem o Fish Fry, que seria como se fosse uma feira que é fixa, e ali a gente tem o contato com a tradicional culinária barramense. Aí, atrativos, obviamente, a gente vai ter muito atrativo ligado à natureza, né? Ligado à vida marinha. Então, a gente pode fazer snorkel, pode fazer nado com diferentes espécies de tubarão. Essas espécies a gente vai indo, cada ilha, né, tem uma espécie diferente, tem um ecossistema diferente, e dá também para fazer mergulho. A gente tem os tours gastronômicos, então, onde a gente tem o contato com a gastronomia barramense. Essa foto aqui de cima, a gente tem os conch fritters, que são um bolinho que é feito de conch, que é um molusco, ele é super gostoso. Esse molinho que tem aqui junto na foto é um molinho apimentado. A culinária barramense, num geral, ela é apimentada, mas a gente tem essa opção também de sempre tá ali no exatamente a comida, em alguns casos, que está apimentada. É uma gastronomia muito rica em frutos do mar. Então, a gente tem não só o conch, mas a gente tem a lagosta, peixes, e a gente tem a conch salad, que é ela é tipo um ceviche que é feita com conch. Mais pro finalzinho eu tenho uma fotinho da conch salad para mostrar para vocês.
e também é uma experiência. Então, a gente pode, por exemplo, comer a autêntica receita da conch salad no fish fry, como a gente, por exemplo, dentro de um dos restaurantes que fica no Atlantis, o Fish, a gente pode comer uma releitura do chefe, que aí é um conch que vai frutas, então é bem diferente, é super gostoso também. Então, a gente tem ali essa experiência dentro nas Bahamas, né? A gente tem a gastronomia tradicional contrastando com as releituras ou pratos autorais de grandes chefes que a gente encontra ali nos restaurantes, nos complexos. Os dois maiores cassinos do Caribe estão nas Bahamas, então é um destino muito importante também para aquele passageiro que quer aproveitar a viagem para jogar o cassino, e obviamente um desses cassinos está dentro do Atlantis. E a gente tem as excursões de barco. Então, a gente pode se locomover entre as ilhas de barco ou de aéreo. A única questão dos barcos é o seguinte: a gente tem, por exemplo, os powerboats, speedboats, que é esse aqui que está aqui na foto. Eles vão a 80 km por hora, então ele é um pouco. 80 não, 90. Então ele é um pouquinho mais rápido do que um barco tradicional. Para algumas pessoas pode não ser exatamente confortável, porque ele vai pulando. Então, uma pessoa com mais idade ou que já tem alguma uma predisposição, enfim, até para enjoar, a gente não recomenda 100% que vá no powerboat, mas o outro ponto é que o powerboat é a forma mais rápida de a gente chegar nas outras ilhas. Então, é o powerboat que vai permitir que o passageiro faça um passeio full day em Exumas, por exemplo. Se for de barco privado, ele vai ter que pernoitar no destino. Então, a gente tem ali 3 horas para ir, mais 3 horas para voltar, num barco privativo, dando o total de 6 horas de deslocamento. Então, por isso que ele precisa dormir no destino, porque ele não vai conseguir aproveitar o destino indo no barco privativo. Já o Powerboat vai dar, sim, essa opção. Então, o passageiro sai cedinho de Nassau, Paradise Island, e volta no fim do dia para o seu hotel, depois de ter aproveitado o passeio em Exumas. Aí vamos falar um pouquinho aqui de Exuma. Então, Exuma está um pouco mais abaixo de Nassau e Paradise Island, que estão aqui. Exuma é tudo isso aqui. A gente tem aqui 365 ilhas. Muitas dessas ilhas são ilhas que são... a gente tem as ilhas particulares, que pertencem a celebridades, mas a gente também tem ilhas que são ilhas privativas, que o passageiro, se for o perfil do passageiro, ele pode também ficar hospedado nessas ilhas. As formas de chegar, então, como eu já mencionei, a gente consegue desde Nassau e Paradise Island, como com voo direto ou de barco, mas a gente também tem voos que saem desde os Estados Unidos, por exemplo, desde Miami, e que vão até Exumas. Aqui a gente tem um mapa, sendo que a principal aeroporto é aqui em Georgetown. Então, como eu falei, Georgetown é a capital, é onde vai ter ali o maior centro comercial de Exumas e o aeroporto internacional. Em Little Exumas é uma das curiosidades, que é onde passa o Trópico de Câncer. Aí a gente tem ali Stanley Cay, que é uma das ilhas em que a gente consegue, onde a gente tem o contato com o tubarão lixa, que são esses tubarões que estão aqui na foto. É um tubarão super dócil. Quando a gente pega, por exemplo, o powerboat ou até mesmo um barco privativo e vai fazer esse tour em Exumas, ele costuma parar nesses pontos. Então, a ilha em que estão os tubarões lixa, a ilha em que estão as iguanas e a ilha dos porquinhos. Então, vamos falar um pouquinho dos porquinhos, que tem sido super procurado no nosso mercado. Como que funciona, né? Esses porquinhos, eles pelo seguinte: não foi que o governo falou, vou pegar uns porquinhos, vou jogar aqui na ilha para atrair o turista. Não foi isso que aconteceu. A ilha ao lado tinha os porcos para consumo.
Os porcos começaram a se reproduzir. Obviamente, eles não iam abater os porcos simplesmente por abater, porque não tinha mais espaço para eles lá. Então, eles colocaram esses porquinhos na ilha ao lado. Quando o governo viu essa movimentação, eles falaram, a gente precisa cuidar desses porcos. Então, eles começaram a ir no veterinário, eles têm sombra, eles têm comida. E quando os barcos chegam, eles veem os barcos, vão para o mar, até porque eles sabem que ali vai estar cheio de humano que vai dar uma cenoura para eles, vai dar um alface, enfim, vai dar alguma fruta para eles se alimentarem. A comida deles, como eu falei, é super regulada. O barco não pode chegar e alimentar eles com qualquer coisa. Então a gente tem todo ali um cuidado com esses porquinhos. Tá? E aí eles são, eu falo porquinhos para ficar fofo aqui, esses da foto, imagino que eles sejam bebês, mas eles são do tamanho de um cachorro, assim, de porte grande, tá? Eles não são o baby do filme, eles são maiorzinhos. Mas super tranquilo o passeio, não precisa ficar com receio dos porquinhos. E aí a gente também tem ali a Thunderbolt Grotto, que foi um dos cenários de algum filme do James Bond. Não tenho certeza se foi o Cassino Royale, que também foi gravado em alguns lugares das Bahamas, mas aí fica uma curiosidade que a gente tem cenários de filme também nas Bahamas. E aí a Exumas é um ponto muito legal para a gente poder ver as sandbars, que são os bancos de areia, que normalmente é uma quarta parada nesses passeios de barco. Então a gente tem ali a parada só para contemplar o azul do mar, esse azul aqui, como vocês podem ver, bem sem graça, assim. Gente, na foto não faz jus à beleza da cor do mar das Bahamas. O passeio de barco, inclusive, ele é muito legal, porque a gente consegue ir vendo, não é brincadeira, a gente pisca, mudou o tom de azul. É uma coisa, surreal, não tem explicação. É maravilhoso a cor do mar das Bahamas, é uma experiência linda. Outra coisa que eu sempre recomendo, se vocês colocarem no Google Bahamas e vocês distanciarem, né, deixar como se fosse a visão do satélite mesmo, vocês vão ver que ali na região do Caribe é o único lugar que dá para ver o tom de azul. Eu sei que a gente tem vizinhos que têm tons de azul muito bonitos, mas não é o tom de azul igual ao tom de azul das Bahamas. Então, o mar realmente já é ali, é o nosso principal atrativo, o nosso principal diferencial, né? Aí a gente tem Stocking Island ali também, que é uma ilha em que a gente tem a opção que tem um bar. Então, se o barco quiser parar ali para poder fazer uma refeição, a gente tem essa opção. E aí a gente tem em todas as ilhas de destino a questão da hotelaria, que é legal a gente conversar. Vamos lá. Em Nassau e Paradise Island, a gente tem grandes complexos. E aí que são reconhecidos pelo seu luxo. Quando a gente vai para as Out Islands, que são as ilhas além de Nassau e Paradise Island, a gente encontra hotéis boutique, hotéis menores, que que estão dentro do conceito luxury, que é um luxo mais despretensioso, é um luxo em que o passageiro não vai realmente ter que se preocupar com roupa, a gente não vai encontrar ali, por exemplo, no café da manhã, uma pessoa que você sabe que está super preocupada com, com estar ali, sabe? Eles só vão, eles só estão. Então é um luxo que tem uma simplicidade, tem ali a sua exclusividade. Então a gente esse tipo de propriedade que os passageiros vão encontrar em outras ilhas. Deixa eu só voltar aqui para a gente falar dessa foto. Essa foto aqui, ela é a Glass Window Bridge, que fica em Elútera. É exatamente de um lado, ali o mar do Caribe, né? Então, o nosso azul turquesa, contrastando com o Oceano Atlântico, que é esse azul marinho. Então, essa foto, para mim, esse ponto, eu não tive a oportunidade de conhecer ainda, mas só de ver a foto eu já sei que é meu ponto preferido das Bahamas, porque é fora do normal a gente conseguir ver ali esse contraste, né? E aí, ali em Elútera, na verdade, são duas ilhas, Elútera e Harbour Island. Em Harbour Island, a gente tem a Pink Sand Beaches,
que são as praias com areia cor-de-rosa. Então, é um outro destino para o passageiro conhecer também. Tá? Pronto. E aí, aqui em todas as ilhas, a gente tem cenários perfeitos para casamentos e lua de mel. Quando a gente sai de Nassau e Paradise Island, o cenário que os passageiros vão encontrar é exatamente o que está mostrando, praias desertas. Não que as praias em Nassau e Paradise Island sejam cheias, tá? Eu sempre gosto de fazer essa observação. Mas sai de 50 para 5 pessoas, obviamente a gente sente essa diferença, tá? Então, Nassau e Paradise Island, as praias são vazias, não é que elas são vazias, elas não são lotadas, tá? Eu sempre dou o exemplo do nosso litoral, por exemplo, a gente sabe aqui que tem praias que a gente vai e a gente escuta tudo que a pessoa do guarda-sol do lado tá falando, e não é assim, não é esse cenário que a gente vai encontrar nas Bahamas. Bahamas não é um destino massivo, não tem a intenção em se tornar um destino massivo. Inclusive, uma das pessoas do Ministério de Turismo das Bahamas, quando veio ao Brasil, foi ao Rio de Janeiro e foi para Copacabana. E ele ficou assustado, ele falou, o que é isso aqui? Esse monte de gente grudada, um monte de vendedor passando, porque não é o cenário que o passageiro vai encontrar. Então, quando eles forem às Bahamas, eles vão sim poder relaxar nos spas que a gente tem e nas praias também. O golfe também está super presente no destino. A gente tem golfe em todas as ilhas. E aí a gastronomia. Então, falei já um pouquinho da gastronomia bahamense. Essa foto central que é a Conch Salad. O Conch Fritters novamente. Como eu falei ali, a gente tem gastronomia muito rica em peixe. Mas nos grandes complexos a gente tem ótimas opções de restaurante. O Atlantis tem muita opção de restaurante, mas aí eu vou deixar, como falei, para a Expert falar um pouquinho para vocês sobre isso. O Junkanoo é a festa tradicional das Bahamas. É uma festa muito bonita. Ao grosso modo, muito grosso modo, é similar ao nosso carnaval, a estrutura, tá? Então a gente tem ali escolas que fazem os. Mas o Junkanoo, ele tem toda uma tradição que é mantida desde a sua criação. O Junkanoo, ele foi criado porque os escravos não podiam comemorar as festas de fim de então eles fugiam. E aí eles criaram essa festa. E as tradições que são mantidas, por exemplo, essas fantasias que a gente está vendo aqui, elas são feitas basicamente de papelão e de papel. Eles poderiam utilizar muitos materiais, por exemplo, que a gente tem hoje em dia já à disposição. E eles não usam, eles seguem a tradição. Os instrumentos musicais, eles são construídos exatamente como eram construídos lá atrás. E quando a gente vai aqui, essa senhora que está aqui na foto, ela é uma das responsáveis pela administração do Canu. Ela tem, inclusive, um museu no centro de Nassau, que é uma casa onde ela cresceu e hoje ela passou para museu. E aí ela conta a história do Junkanoo e é lindo de ver o amor que ela tem pela festa, o amor que ela tem pela cultura bahamense. Eu sou apaixonada pelo Junkanoo. A gente escutar eles falando algo realmente assim, a gente vê esse tipo de afeição pela sua tradição. E aí, outro ponto muito legal é que, além, obviamente, do passageiro poder visitar o Junkanoo, o Junkanoo também, óbvio, mas o museu, a gente consegue também conversar ali com eles e por exemplo, a gente leva ali, tem um grupo que no hotel, então vamos supor que vocês tenham alguma viagem em grupo, de famílias, incentivo, conseguem ir ali no hotel para falar um pouquinho sobre o Junkanoo e levar um material para que os passageiros tenham a experiência de montar uma máscara. Obviamente, é uma máscara pequenininha, não é como essas fantasias que chegam a pesar 20 quilos, mas sim é uma experiência que o passageiro pode ter ali no destino. E grupos e incentivos, a gente tem cenários, N cenários para eventos ali nas Bahamas. Então, a gente tem nos grandes complexos um espaço de salas de reuniões enormes. No total, a gente tem mais de 13 mil salas de reunião no mais de 16 mil quartos de hospedagem, de hotelaria. Então, a gente tem muita opção
para grupos e incentivos. E aí aqui o meu contato e o da Juliana. A Juliana é nossa executiva de contas, acredito que alguns já tenham a conhecido. É a carinha dela que vai ali nas agências, então o que vocês precisarem podem contar com a Juliana, obviamente podem um e-mail para a gente, que a gente está à disposição. Muito obrigada. Obrigada. Colocando share. Oi, gente, tudo bom? Bom dia. Meu nome é Érica. Dá para ver a minha tela? Dá sim. Dá, tá, ótimo. Meu nome é Érica, eu sou a executiva do Atlantis para o mercado brasileiro. Muito obrigada por estar aqui e também, Andréia, muito obrigada pela informação que você deu. Eu sou com o Atlantis, mas eu estou nas Bahamas, estou trabalhando nas Bahamas faz 19 anos. Amo o destino, é maravilhoso e, como a Andrea mencionou, a água, todo o destino em si é maravilhoso. Mas eu vou passar um vídeo primeiro, tá? Rapidinho, e depois a gente entra um pouco na apresentação. Deu para dar um gostinho um pouquinho do que é o resort. Bom, eu vou começar a mencionar para vocês, então, pouco a pouco, falar um pouquinho para vocês sobre o Atlantis. Desculpa, meu português está bem enferrujado, então, algumas palavras eu vou precisar de ajuda ou eu vou falar em outro idioma, tá? Mas, então, o Atlantis, ele está, como a Andrea mencionou, a gente fica nas Bahamas, que é um arquipélago, né, de ilhas, de 700, 800 ilhas, e nós estamos em Nassau Paradise Island. Eu sei que a Andrea já mencionou, então vou passar rapidinho por isso. A Andrea também mostrou uma foto maravilhosa da diferença para mostrar qual é a diferença onde está Nassau e Paradise Island, porque muitas pessoas perguntam, por que Paradise Island e não Bahamas? Então, assim, porque a gente está praticamente numa própria ilha, tá? Porque Nassau está nessa área, então o aeroporto está tipo nessa área, 25, 30 minutos em carro, atravessa a ponte que a Andrea mostrou a foto, e aqui está todo o complexo do Atlantis. O complexo inteiro está nessa área, e aqui está o campo de golfe também. Aqui tem umas casas privativas e tem alguns outros hotéis chiques também. Mas o Atlantis é praticamente 60% com o campo de golfe, 60% da ilha de Paradise Island, ok? Então, só para falar um pouquinho da história do Atlantis, não sei se muitas pessoas sabem, mas o Atlantis foi construído em etapas. Então, quando o dono, o antigo dono que construiu o Atlantis chegou nas Bahamas, ele sobrevoou a ilha de Paradise Island, viu que tinha uns 2 ou 3 edifícios já existentes, que seriam essa da Coral, e ele falou para o governo, eu quero construir um destino. Eu não quero construir só um hotel com quarto, piscina, praia. Eu quero construir um lugar onde as pessoas podem sentir, trazer, sabe, a experiência do mar, a experiência da água, para os hóspedes. Então, com essa ideia, ele comprou, né, toda essa área. Já existia essa torre que se chama The Coral. E depois, quando ele comprou, ele falou assim, eu vou construir
né, o que pode ter sido a cidade perdida da Atlântida, sabe? Então, ele é bem temático, o hotel. Ele é bem temático, muito entretenimento. Mas quando você vai andando, passando pelas áreas do hotel, você vê toda essa área, toda essa história do que pode haver sido a cidade perdida, né, da Atlântida. Então, o The Royal é isso. Ele é essa parte mais temática. Aqui está o Habitat Marino, que é nosso maior aquário ao ar livre do mundo. A gente tem 250 espécies de animais marinhos. E o The Royal, então, foi construído como se fosse o castelo de Poseidon levantando das águas, sabe? E essa é a área mais temática, o nosso parque aquático. E logo depois, o dono falou assim, bom, a gente precisa de uma categoria um pouco diferente, não tão temática, porque, sabe, o tema, às vezes, não é para todo mundo. Vamos construir uma área um pouquinho mais exclusiva. E aí veio depois, a terceira etapa foi o The Cove e The Reef que construíram depois, e adicionamos o que é o nosso dolfinário, né? A gente tem o nosso Dolphin Key aqui, dos golfinhos, desculpa. Então, eu vou passar um pouquinho e vou mostrando para vocês exatamente a área onde eu vejo que a maioria dos brasileiros ficam. Vou falar sobre todos os hotéis, mas eu vou te falar a preferência que eu vejo a maioria dos brasileiros ficarem. Então, olhando do The Cove, sabe, essa também é uma foto de Paradise Island, se você vê Nassau tá aqui nessa área, a ponte está aqui para a direita, a ponte está para a área da direita, para chegar a Nassau. Mas então, essas duas torres são o The Cove e o The Reef. Essas são as torres que são as mais recentes. E elas têm a sua área privativa, tá? Tem uma piscina privativa, essa praia acaba sendo privativa, porque a ilha acaba para esse lado. Aqui você vê as costas do The Royal, né? Que é a torre que é mais temática, que é o coração do Atlantis, exatamente é o The Royal. E aqui você vê o Coral Towers, que são esses edifícios aqui. A gente tinha outra torre, que agora não existe, que está fechada, que chama The Beach. Depois da pandemia, nós fechamos, então essa torre não existe e está tudo fechado para cá, tá? Então, a gente tem a Coral, a Royal, a The Cove e a The Reef. Eu vejo a maioria dos brasileiros gostarem de ficar na área do The Cove e The Reef. É uma área um pouco mais mais relax, por falta de uma palavra melhor. Por quê? Porque hóspedes que estão comprando passadia ou day use não vão ter acesso à área onde está o The Cove e The Reef. Então, é uma área um pouco mais tranquila, tá? E eu vou falar um pouquinho sobre cada torre agora. Então, o The Cove, como eu mencionei, é a torre mais luxuosa que nós temos. Todos os apartamentos são suítes e foram feitos todos com vista mar. Porque como ele foi construído na ponta dessas duas praias, todos os quartos têm vista mar. Não importa em que andar estão, porque ele foi construído alto. Então, todos vão ter vista mar. Claro que quanto mais alto né, a categoria do quarto, a vista são mais legais, tá? Como eu mencionei, todas são suítes, todas têm vista mar. A maioria dos quartos no The Cove, só para vocês terem uma ideia, a maioria dos quartos são com cama king. Tem muito poucas camas queen, mas dá para reservar dá para reservar quartos garantindo duas camas queen, tá? Mas a maioria dos apartamentos são com cama king. Essa ideia, mas tem o sofá-cama também. A gente tem várias suítes de categorias diferentes no The Cove. Tem suítes também que tem serviço com mordomos ou serviço de concierge privativo, porque nós temos também a nossa área do club level, do club lounge. Então, o club lounge é a única torre que nós temos que tem um club lounge. Então, se você tem um hóspede ou algum hóspede que precisa desse tipo, que gosta desse tipo e quer esse tipo de experiência com concierge, mordomo, etc., seria completamente o The Cove, tá? O The Cove também tem uma piscina e muita gente acha que o The Cove é só para adultos. Não é que o The Cove é só para adultos, nós somos um destino bem familiar, né? Obviamente, com todas as nossas atrações, nós somos um destino muito de família. Mas o The Cove tem uma área que é só para adultos, que é a nossa piscina, que se chama The Cove Pool. É a única área no resort que é para pessoas de 18 anos ou mais, tá? Então, e só para hóspedes do The Cove. Então, se os hóspedes estão ficando no The Coral, ou no The Royal, ou no The Reef, não vão ter acesso a essa piscina, tá?
Eu vou entrar em todos os acessos quando eu chegar no mapa de novo, tá? Mas por isso que muita gente fala, eu quero ficar naquela torre que só tem adulto. Bom, não é. Você vai ter famílias, vão ter crianças, mas essa área da piscina é só para adultos, tá? Muita gente gosta de ficar no The Cove por essa piscina, porque à tarde rola uma baladinha, é uma piscina, sabe, tem um DJ, tem umas mesinhas de cassino na área da piscina, tá bem na frente da praia, tem cabanas, então ela é bem... as pessoas que, sabe, que viajam muito sem filhos, ou com filhos, que os filhos estão fora, adoram ficar nessa área do The Cove, tá? Passando para a irmã do The Cove, que a gente chama, que as duas são um pouco mais exclusivas, a gente chega no The Reef. O The Reef já é que a gente fala assim, o home away from home. Por quê? Todos os apartamentos são estilo estúdios, todos têm estúdios com kitnet, ou também tem suítes de 1 e 2 quartos, que já tem a cozinha completa e toda essa infraestrutura de você estar na tua própria casa, tá? Não é que ninguém vai para as Bahamas para cozinhar, etc. Mas tem várias famílias que adoram esses tipos de quarto, porque eles têm criança pequena, de repente esquentar uma mamadeira, esquentar um mingau, alguma coisa assim, para criança, eles gostam muito. Por isso que a gente construiu por isso que essa torre foi construída dessa forma. Para dar às famílias grandes também acesso a essa estrutura que viajam com criança, ou de repente família que está viajando com babá, também adoram ficar em apartamentos, em estilo apartamento, tá? Então, essa é o diferencial do The Reef. Voltando um pouquinho para o mapa, o que eu acabei de mencionar para vocês agora foi o The Cove e o The Reef, né? E a área privativa nessa área. Todo mundo que está ficando no resort, não interessa se ele está na última categoria do The Coral, na primeira categoria do The Coral, ou na melhor categoria do The Reef, vão ter acesso a tudo o que o Atlantis tem que oferecer. Por exemplo, nosso parque aquático está todo nessa área. A gente tem 2 habitats marinhos gigantes, fora 14 lagoas de apresentação que a gente tem ao redor do resort. Por exemplo, você está andando de um lado para outro, de repente você vê uma das nossas lagoas que tem, por exemplo, as tartarugas marinhas. Né? Aí, de repente, você está passando e vê outra das nossas lagoas que tem os nossos tubarões nurse sharks. Não? Ou você está passando, então tem várias lagoas de apresentação, mas tem 2 habitats marinhos, aquários gigantes. O mais conhecido é o The Royal, você entra e você vê assim que você entra no lobby, você vê o nosso aquário no The Royal. Já o outro fica nessa área aqui, que essa daqui chama nosso Predator Lagoon. Predator é porque é tubarão, é peixe-espada, são todos esses tipos de animais que a gente tem nessa área também. É importante ressaltar também que nós somos um centro de resgate e reabilitação nas Bahamas, tá? Porque a gente tem também os nossos golfinhos, nossa área de golfinho Dolphin Key é nessa área aqui, nessa área em cima. Nossos golfinhos foram resgatados do furacão Katrina, que bateu em Louisiana, eu tô achando, acho que uns 15 anos atrás. Então, 20 anos atrás, eu acho. Então, quando acabou com o furacão bateu em Louisiana, acabou com um dos aquários existentes lá. E todos os golfinhos dos aquários, o aquário completamente destruído, e os golfinhos estavam no meio do Golfo do México, eles estavam todos juntos, tinham 12 deles, todos juntos, e eles iam falecer, porque eles nunca tinham vivido fora, eles sempre estavam em cativeiro. Então, a Fundação Marinha, então o dono na época construiu o que é o nosso Dolphin Key, e abriu a Fundação Marinha do Atlantis. Então, trouxe todos os golfinhos resgatados, trouxeram aqui para o Dolphin Key, e agora a gente usa também os golfinhos, as pessoas também podem fazer interação com golfinhos. Esse sim já é a parte, né? Já é pago a parte. Mas o que está incluído, não interessa em que categoria de quarto que você está ficando, é acesso a todos os nossos aquários, acesso a todas as nossas praias, acesso ao nosso parque aquático, e as nossas áreas comuns, né? Então, agora falando do The Royal. O The Royal, como eu mencionei um pouquinho antes, é o coração do Atlantis. Ele foi construído com aquele tema, sabe? O tema da cidade perdida da Atlântida. Então, aqui você vê uma foto, nessa foto de baixo, é a foto do nosso aquário que está bem no lobby do The Royal. E quando você vai passando, você vai vendo os peixes, mas você vai vendo como o aquário foi construído como se fossem ruínas. Tipo, todas essas áreas, essas pedras, como se fossem as ruínas da cidade perdida. Então,
É bem emocionante, bem temático. O lobby é bem suntuoso. Assim que você entra, tem várias histórias em desenhos contadas, como pôde haver sido, sabe, a vida dos Atlanteans, que a gente chama lá no hotel. O Atlantean, como pode ter sido a vida deles no passado, ou etc. Então, mas aí é onde todo mundo quer estar. Tá? Todo mundo quer estar. É uma torre excelente. Eu recomendo também para muitas pessoas. Eu recomendo para o mercado brasileiro que também gosta. Mas um diferencial, tá? O The Cove The Reef, as pessoas não vai ser tão cheio, é mais tranquilo, tá? Então é sempre saber o que o hóspede está procurando. O The Royal fica cheio. Porque ele é sabe, a torre tem 1.200 quartos. Todo mundo que vem para o hotel, que quer passar o dia, vai passar pelo lobby do Royal, porque ele é bem temático, ele é conhecido. Aí é onde é a entrada do nosso aquário, o aquário mais conhecido. Então, essa é a diferença, tá? Se o hóspede gosta, se ele tá ok, quer ficar no centro, no coração, onde tá tudo tá acontecendo, ou ele quer uma área um pouquinho mais exclusiva. Então, grande diferença aí entre The Cove The Reef, né, na sua área, e já o The Royal, que está no meio do resort. Mas ele foi completamente remodelado ano passado. Não, bom, terminamos no final no começo do ano passado, mas ele começou faz uns 3 anos. Ou seja, a pandemia meio que entrou no meio, entrou no meio sabe, da nossa remodelação. Mas todos os apartamentos estão novos, foram completamente remodelados, estão bem modernos. Então a torre está em excelentes condições. Tem várias categorias de quartos e categorias de suítes também. Já nessas torres que não são o The Cove, que eu mencionei do The Cove, que todos têm vista a mar, já as outras torres, elas têm vistas diferentes, né? Tem vista terrace, que seria os andares mais baixos, porque não vai ter vista, né? Muita vista, vai ser vista de jardins. Tem vista harbor, que já tem a vista do porto, da área do porto de Nassau, onde estão todos os cruzeiros. E tem a vista water, que já seria a vista ao mar e a todas as nossas piscinas e áreas que estão, sabe, do lado da praia. Então, várias categorias de suítes diferentes também. O The Royal, ele é bem family oriented também. Por quê? Porque o The Royal tem várias... bom, a maioria dos apartamentos no The Royal tem connecting rooms. Então, é sempre conectando, sabe, uma king com um quarto que tem 2 camas. Então, para a família é excelente. Já passando para o The Coral é o nosso entry level, tá? Deixa eu voltar aqui para o mapinha que eu sempre gosto de mostrar. Então, a gente começou aqui no The Cove, fizemos The Reef, The Royal, que é a temática, e agora a gente está entrando no The Coral. Lembra que eu mencionei um pouquinho da história? O The Coral já existia quando o dono chegou. Ele foi completamente remodelado várias vezes já, mas ele é um edifício mais antigo, tá? Então ele não é bem suntuoso quando você chega e você vê aquele teto gigante ou então a arquitetura é um pouco mais antiga. Então ele é excelente, só que ele é o nosso entry level. Então sempre ter isso em conta, porque eu vejo muito no mercado brasileiro, gosta mais de um full service. Por exemplo, no The Royal, The Cove, The Reef. O The Coral, por exemplo, a gente não tem room service, sabe? Porque a gente tem, sabe, todas as nossas torres têm uma categoria diferente. E esse Coral é entry level e não existe room service. Então, se o teu hóspede gosta de um pouquinho mais de serviço, um pouco mais de detalhes, eu sempre recomendo o The Royal, o The Cove e o The Reef. O The Coral, como menciona, é excelente, mas ele é limited, como que a gente chama aqui de limited service, ou seja, não tem room service, tá? E não tem minibar também. Então, essa grande diferença. Mas ele também é excelente, centralmente localizado, os apartamentos também são bem legais. É a única torre, muita gente também com alergia, etc., às vezes pede para ficar no The Coral, porque é a única torre que tem, os quartos não tem carpete, então ele, sabe, muita gente que sofre de alergias, gostam de ficar nele. E ele também tem umas vistas maravilhosas, ele é mais perto da praia do que o The Royal, por exemplo. Então, ele é bem perto. As pessoas que gostam de ficar, sabe, acordar e andar na praia, eles adoram ficar no The Coral, porque ele é
muito mais perto da praia do que o The Royal. Não que seja super longe o The Royal, mas tem a piscina e tem outras áreas até você chegar na praia, quando você está no The Royal. Mas no The Coral, você já fica na praia em si. Agora, a razão que as pessoas vão para Atlantis não necessariamente são as torres ou os quartos. Esses são maravilhosos, excelentes, todos os serviços, mas a razão que a pessoa vai para Atlantis é por todas as coisas que a gente tem para oferecer. Como eu mencionei, os nossos habitats marinhos, nós somos os 2 aquários, as 14 lagoas de apresentação, somos um centro de resgate e habilitação nas Bahamas, né? Então a gente teve já várias histórias de ou peixe-boi, ou até golfinhos que foram encontrados, sabe, no Mar Caribe, que estavam machucados, que trouxeram para o nosso aquário, para o nosso Dolphin Key, a gente, sabe, cuidou, a gente tem vários biólogos, etc., veterinários, que tomam conta dos animais, e também é uma área onde a gente também ensina um pouco sobre a fauna marinha, sabe, para os hóspedes, se quiserem. Então, essa área é bem legal. Parque aquático. Então, o parque aquático do Atlantis é uma coisa surreal, porque ele não foi construído assim como um parque aquático de que, ok, vou colocar um escorregador aqui, todos os escorregadores estão juntos, cada escorregador tem, sabe, tudo junto. Quando o dono estava construindo toda essa ideia da cidade perdida de Atlântida, ele construiu o parque aquático junto com isso. Então você vai ver uns escorregadores que você desce o tobogã e você acaba dentro de um aquário, você está passando pelo aquário, sabe? Claro que você está num tubo, mas você está passando pelo aquário, sabe? De tubarões do teu lado. Então você tem toda essa emoção, não só da adrenalina de descer de descer os escorregadores, etc., mas também de passar por aquários quando você está no parque aquático. Então, a gente também tem um rio, por exemplo, nessa foto aqui em cima da direita, tem um rio de correntezas, né? A gente não chama do rio lento, chama The Current, que é 1,5 km, sabe? É um rio de 1,5 km que dá a volta por toda a área do Atlântico. E é um rio de correntezas. A gente tem uma máquina que faz ondas, então você vai passando, você vê o pai com o filho dele estão passando por uma área de correnteza. Então, são atividades únicas. No resort tem muita coisa para fazer, não só atividade, sabe, por fora, piscina, praia, etc., mas tem muitas atividades também. Praia maravilhosa, como a Andrea mencionou, a maioria dos nossos hóspedes são, obviamente, como a gente está tão perto dos Estados Unidos, os nossos hóspedes, a maioria são americanos, né, da América do Norte. Eles não são muito de praia. Então, a praia não é cheia para nada. Ou seja, tem super espaço e as praias são bem grandes. Então, é excelente. E a água azul, exatamente como a Andrea mencionou faz uns 20 minutos. E agora, se o hóspede quiser adicionar, por exemplo, já tudo que eu mencionei estava incluído com a tarifa, né? Já entrando, se eles quiserem fazer um Kids Club, a gente tem um Kids Club, tem uma cozinha, tem uma área, sabe, de gastronomia para Kids Club, que eles, sabe, aprendem a fazer coisas diferentes, sabe, comidinhas diferentes. O Kids Club é uma área onde nosso Kids Club de 13 a 12 de 3 a 12 anos e tem 5 áreas diferentes, tem uma área onde eles podem fazer shows, uma área onde tem videogames, tem outra área que é de leitura, outra área que é de, sabe, comida, como se fosse uma cozinha, sabe? Então, o Kids Club ele é bem completo. E, deixa eu ver, próximo também, a gente tem o Teen Club, adolescente. Então, esse já está aberto à noite. Então, sabe aquela idade de 13 a 17 anos, que não, sabe, não são muito kids, mas também não são adultos. Então, a gente construiu o que a gente chama Crush, que é o nosso Teen Club. Então, ele abre à noite, é uma tipo baladinha para os adolescentes, tem um DJ, tem um bar, só que não é com álcool, chama mocktails, em vez de cocktails, chama mocktails, que são, sabe, tipo drinks um pouco diferenciados para as crianças sem álcool, né? Então, tem essa área que é especificamente para eles, sabe? Porque sabe, eles não querem ficar com os pais, mas também não querem ficar com o irmãozinho. Então, a gente construiu o que chama Crush.
A Andrea mencionou também o golf course, né? Tem vários golf courses. No Paradise Island é esse The Ocean Club Golf Course, que também faz parte do Atlantis, são 18 buracos, e cada buraco, como você vê, tem uma vista maravilhosa, diferente. Esse daqui é novo, esse chama Good Lies. A gente acabou de abrir um mini golf, então a gente tem o campo de golfe, né, na área de Paradise Island, mas a gente também construiu o nosso mini golf faz pouco tempo, abriu, acho que em janeiro, e ele está bem na área da Royal Towers, bem legal, outra atividade para os hóspedes fazerem. O Fitness Center, esse sim está incluído, tá? Esse está incluído com o Resort Fee, que existe, então a academia está incluída. Uma academia bem completa, tem uma piscina, um lap pool, né? Uma piscina olímpica, bom, semi-olímpica, e também quadras de basquete, quadras de tênis, quadras de pickleball. Então, tem vários esportes que dá para fazer lá. Cassino, também um dos maiores cassinos no Caribe também. A gente renovou também em 2023. Mas a área do cassino, ele é, tipo, nessa área, tipo, nightlife. A nossa balada tá na área do cassino, tem também vários restaurantes nessa área, bares, muito entretenimento mais adulto, assim, na área da noite. E gastronomia, nós temos entre todo o resort, eu tô contando todos os cafezinhos e as áreas da piscina e tudo, tem 40 restaurantes e bares, tá? A gente tem para todo mundo. Você pode entrar numa pizzaria e pegar um pedaço de pizza, como você também pode ir para um restaurante como o Nobu, tá? A gente tem restaurantes gourmets, né? Dando exemplo, a gente tem vários, tem um do Nobu, o outro tem o Fish, do José Andrés, não sei se vocês conhecem, mas ele é um chefe também bem conhecido espanhol, abriu um restaurante no Atlantis, como também dá para ir em restaurantes casuais, como ir em restaurante italiano, Carmine's, que também é conhecido, é uma rede dos Estados Unidos também, e ultimamente abrimos, tem restaurante pé na areia também, que chama Fresca, e ultimamente abrimos um Shake Shack. O Shake Shack abriu ano passado, ele é bem na área do aquário do Royal, então você vê uma das paredes é o habitat marinho. E é o único Shake Shack, eu acho que no mundo, que tem um bar. Porque o que acontece? A criançada toda, todo mundo adorando ir para comer hambúrguer, falando, bom, vamos colocar um bar aí para os pais. Então, eu acho que é o único Shake Shack no mundo que tem um bar. Mas é furor, ou seja, depois da balada, 4 horas da manhã, você está lotado. E também a gente tem vários eventos, ou seja, o Atlantis ele é conhecido pelo entretenimento também. A gente acabou de ter o show do John Legend no fim de semana passado. Passado? Retrasado. Fim de semana retrasado foi o show do John Legend. A gente vai ter um mágico que ele chama Rob Lake. Ele tá vindo para a área para a época do verão e vai fazer show de. Ele é mais um ilusionista, sabe? Estilo Copperfield. E a gente tem um show do Pitbull. Em julho, dia 5 de julho, vai ser o show dele. E os shows no Atlantis, gente, só para vocês terem uma ideia, máximo 4.000 pessoas. Máximo. Então é um show, acaba sendo bem legal de ver. Ou seja, não importa se você está no último assento, você vai ver tudo, porque são máximo 4.000 pessoas. E às vezes ele é fora, ele é na parte externa do hotel e não necessariamente dentro do centro de convenções. E em novembro a gente sempre tem um torneio de basquete, como é que se diz, de faculdades aqui nos Estados Unidos que eles competem, então 8 universidades vão competir, o torneio chama Battle for Atlantis, e é em novembro. Em dezembro, ano novo, a gente sempre tem algum entretenimento, no ano novo, e, por exemplo, ano passado foi Maroon 5, dia 1º de janeiro, o Maroon 5 fez um show no resort. E o nosso Wine and Food Festival. Wine and Food Festival acontece sempre em março ou abril, a gente começou pós-pandemia, a gente começou 22, foi o nosso primeiro ano. Esse ano foi o nosso terceiro ano. O que acontece? A gente convida todos os chefs que têm restaurantes no hotel, Nobu, José Andrés, o que for, Lanchaya, que tem um restaurante também mediterrâneo. A gente convida todos os chefs, eles vêm e fazem ativações com os hóspedes. Então,
para a pessoa que que gosta desse tipo de Wine and Food Festival, é uma época bem legal de ir. E é isso, ou seja, esse é em um resumo, esse é o Atlantis. Então, eu vou deixar minha informação com a Laís e com a Andrea, ou seja, desculpa que eu não coloquei, nem pensei em coloquei no slide, mas essa é, em um resumo, o que é o Atlantis. Muito obrigada, Érica. Vamos ver se a Andrea retorna aqui também. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, podem enviar para a gente no chat, que aí a gente faz ao vivo aqui. Já teve uma aqui que eu já respondi pelo chat mesmo, mas se vocês tiverem alguma dúvida em relação às Bahamas, né, em relação ao destino em geral, alguma dúvida em relação ao Atlantis, podem mandar, a gente fica aqui mais uns minutinhos, caso tenham perguntas. Se não tiver daqui uns 2 minutinhos, a gente encerra. Tá. Andréia, alguma pergunta? Muito obrigada. Tá, chegou uma pergunta, desculpa. Não, ela só agradeceu. Tá. Não, super obrigada. Andréia, alguma coisa que sempre perguntam do hotel que eu não respondi? Você tá em mute. Trancoso e Caraíva e Granados. Desculpa, eu acho que você mencionou tudo. A questão que você falou até do The Cove, da questão de adultos, da piscina, é bom você esclarecer, porque no mercado tem algumas pessoas que confundem. Todo mundo confunde. É porque quando ele abriu, para falar a verdade, quando ele abriu, ele era só adultos. Então, isso meio que ficou na cabeça das pessoas. Aí, o que aconteceu? O dono viu que não tinha... Adulto não viajava sem as crianças. Falou assim, ia trazer a criança, ou ia trazer a criança, ou ia trazer a criança. Então, tá, vamos fazer... Por isso que a maioria das camas são king, porque era para ser só adulto. Só que entendi. Isso durou, acho que 1 ano. Entendi. Sabe uma coisa que eu acho que é legal mencionar? A questão de café da manhã, que nas tarifas não tem. Eu não sei se ainda existe, que de vez em quando tinha aquele plano de refeição, que até você mencionou algumas particularidades dele. Exato. Então, o plano de refeição a gente geralmente tem. Esse ano a gente não lançou nenhum plano de refeição, tá? Não temos. Antigamente a gente tinha lançado um que é meio half board. Então era café da manhã e jantar. Meia pensão, desculpa. Então, mas esse ano a gente não lançou. Por quê? Porque como a gente tem 40 restaurantes e bares, nem todos participavam. Aí depois, alguns fecham, sabe? Não todos os nossos restaurantes abrem 7 dias, todos os dias, sabe? Tem dias que estão fechados. Então aí tinha pessoas que falavam, mas eu paguei, eu queria comer lá. Então, meio que não estava funcionando. Se a gente Agora, eu acho que que o departamento de comidas e bebidas estão reevaluando para lançar de novo, tá? Mas, por enquanto, a gente não tem. Tema café da manhã. Café da manhã, se você olhar, a gente só vende pro EP, tá? Se você olhar, o Atlantis só vende EP, sem comida, etc. Só que tem alguns... dependendo por onde você compra, às vezes inclui o café da manhã, tá? E eu acho que vocês por onde mais ou menos entram a reserva, às vezes tem uma promoção que inclui o café da manhã, mas isso depende da época, tá? Depende da promoção, mas é EP. Tá, perfeito. Legal esclarecer isso. O Bruno, ele tem uma dúvida aqui. Ele tem um casal, né, de passageiros com 2 crianças. E eles querem ficar no The Reef, preferencialmente em andar alto, só que o apartamento eles queriam um com cama de casal e camas separadas para as crianças. Tem um tipo de apartamento que acomode? Qual seria o melhor tipo para ter camas separadas para os filhos? Idade? Tem idade das crianças? 8 e 10. 8 e 10, tá. Então, o The Reef também é outra particularidade, também diferente, é que a maioria dos apartamentos são cama king. Mas o sofá-cama é tamanho queen, então eu diria que E a gente pode adicionar o que a gente chama de aerobed, que é uma cama, ela é mais alta, sabe, meio inflável, sabe, não é um roll-away, sabe, aquele simples roll-away que você tem no quarto. Já o The Cove The Reef, quando a gente coloca uma cama extra, seria um aerobed, né? Que é mais alta, também é feita como uma cama e dá para colocar. Então, essa seria a minha sugestão. Se for para ficar no The Reef, minha sugestão seria essa para as crianças terem 2 camas. Se você quiser fazer o estúdio,
Ou também dá para fazer a suíte de um quarto, se quiser. Aí os pais têm o quarto deles, aí sabe, entre a sala tem o sofá-cama e aí a gente adicionaria outra cama. No The Reef seria assim a opção. Isso valeria para qualquer tipo de categoria de quarto. Pro The Reef, Qualquer uma. sim. Até estúdio e suíte de um quarto. Já suítes de 2 quartos, aí sim, com certeza, eles Aí sim teriam já é separado. quarto, já teriam cama própria. Perfeito. O pessoal aqui tá agradecendo bastante no chat. O treinamento, acredito que a gente manteve ali o mesmo número de agentes, então o pessoal ficou do início até o fim, aproveitou bastante. E é isso, meninas. Mais alguma coisa que vocês têm para dizer? Mais alguma coisa que é uma dúvida comum? Ou que às vezes vocês sentem que os agentes seja muito importante para saber que às vezes não tem na apresentação? O Day Pass, né? O Day Use, André, eu acho que o pessoal pergunta bastante. Então, o Atlantis vende Day Use, tá? A gente vende Day Pass, tá? Tem duas... o hóspede, mas ficar no Atlantis e passar o dia no Atlantis são duas coisas completamente diferentes, tá? Mas eu sei, o pessoal que tá vindo de barco quer passar o dia, etc. Então, tem duas formas, né? Porque às vezes o pessoal não quer comprar via o barco, etc. Mas é o seguinte, a gente tem contrato com as navieiras. Então, o que acontece? Eles vendem o Day Pass do Atlantis como um shore excursion, né? Como uma excursão. E eles têm até um certo limite, porque a gente fecha as vendas, dependendo da ocupação do hotel, né? Para proteger os hóspedes. Então, o que acontece? Quando é temporada alta, eu sempre digo, vai pelo navio, porque com certeza você vai conseguir entrar, sabe? Porque é temporada alta e a gente não vai fechar as vendas, e o navio tem até certo número para vender. Então, se está disponível, é porque eles ainda não bateram a cota deles, tá? Agora, bateram o máximo, desculpa. Agora, temporada baixa, dá para comprar sozinho, sem ir pelo navio. Dá para comprar online, no nosso website tem como comprar o Day Pass. As tarifas dependem da época do ano, são tarifas dinâmicas também. Pode ser desde 175 eu já vi até 280, dependendo da época do ano. Então, só para você ter uma ideia do valor do que é passar, sabe? O que você está recebendo quando você fica no resort. Mas, então, essas são as duas formas. Dá para comprar online, dá para comprar quando você chegar lá, em temporada baixa, mas em temporada alta eu sempre recomendo pelo navio, para você ter certeza que você vai poder entrar. Perfeito. A Larissa aqui perguntou qual é a melhor época para ir para as Bahamas que vocês consideram. Assim, que Depende. seja mais tranquila, de temperatura. Qualquer época é. Então, porque vai ser sempre calor. A temperatura média ali no inverno é de 20 graus. Mas a gente pensa ali 20 graus embaixo de um sol quente é super agradável, não vai ficar a sensação de 20 graus, né? Então, acho que qualquer época é recomendável ir para as Bahamas. No verão também, a gente vai ter ali a média de 30 graus. Então, como eu mencionei no comecinho, não é nenhuma... As duas temperaturas não são nenhum... A gente não esteja acostumado, então, o brasileiro... Às vezes tem isso, a gente vai para um lugar que é muito calor e a gente não aguenta sair, sabe? Tem que ficar sempre embaixo de uma sombra, embaixo do ar-condicionado. Não, a gente tem nas Bahamas a gente consegue essa liberdade, vamos dizer assim. Então, o passageiro não precisa se preocupar em questão de tempo. Temporada de chuva, nossa, eu fui, passei uma semana e choveu todos os dias. Quando a gente tem chuva, é aquela que é como a gente costumava ter aqui no Brasil, em São Paulo principalmente, fim do dia chovia 10 minutos e parava. Então é esse tempinho, então não tem nenhum mês que a gente possa, vai ali que vai ser muito melhor. Não tem. Não. Agora, se você está falando de ocupação, você está perguntando sobre a ocupação e quando vai estar cheio, etc., tem as nossas temporadas que são meio médias, sabe? Que muita gente aproveita para ir, que é maio, seria maio, comecinho de junho, e aí já, como eu digo, outubro, sabe? Que a temperatura está um pouco menos quente, sabe? Porque agosto e setembro é bem quente. E o pessoal, sabe? Mas é gostoso, mas... E em relação à variação tarifária em alta temporada,
tem uma diferença muito grande ou não? É mais linear? Tem, então, Natal e Ano Novo sempre vai ser mais alto pra gente, vai ser mais alta. E também o que a gente chama aqui na América do Norte o Spring Break, né? Tudo de março, de fevereiro, final de fevereiro até depois do Easter, depois da Páscoa, mais ou menos, vai ser uma época que chama Spring Break. Pessoal que tá muito frio, sabe, na América do Norte, o pessoal tá fugindo do calor, então eles viajam pra caramba para as Bahamas. Assim. Desculpa, fugindo do frio e da neve, então eles vão pra Bahamas. Vão para o calor. Exatamente. A Silvia Cardoso aqui perguntou o que são as inclusões do day use, o que o passageiro vai poder usar, quais áreas do hotel ele vai poder frequentar. Então, ele vai entrar pela área do The Coral, vai entrar e vai ter acesso a todas as áreas do lobby do The Coral, cassino e o lobby do The Royal. O lobby do The Royal você só entra se você tem ou o Day Pass ou você tá ficando lá, ou você tem a chave, né? E esse lobby é onde você encontra você encontra um aquário, aí você passa pelo aquário, você vai ter acesso a todas as piscinas e o parque aquático e as duas praias, porque tem uma praia que é na frente do The Cove The Reef, que é só privativa para eles, né? Mas vai ter acesso a duas praias. A área do The Cove The Reef, onde está a piscina privativa, a piscina só de adultos, não vai ter acesso. Tá? Então, mesmo assim, não é acesso a todo o resort, são só algumas áreas. Não, só algumas mas é um acesso bem, é um acesso bem grande. Bem grande. Sim. Mas não na área do The Cove The Reef. Uhum. E a última pergunta aqui é da Fabiana, se existe risco ou temporada de furacões, se as Bahamas estão na rota. Sim. Setembro, oficialmente a temporada de furacão já começou aqui na América do Norte, né? Eu tô tipo na Flórida e já começou dia 1º de junho. E terminou acho que no final de outubro, né? Oficialmente. Como eu mencionei, eu tô nas Bahamas faz 19 anos. Nos 19 anos que eu tô aqui, que eu vejo que bateu em Nassau, né? Porque é aí que tá o negócio. As Bahamas é um arquipélago que vai desde de Bimini, que a Andrea mostrou, até lá embaixo que chega em, sei lá, Jamaica, em água. Então ele é bem comprido. Então o que acontece? Tem sabe, furacão Morning, e é aqui embaixo, Nassau e Paradise Island tão lindo, maravilhoso, e o furacão tá passando aqui embaixo nas Bahamas, só que numa área que chama Inágua, numa área etc. Então, bom, como eu tô mencionando, nos 19 anos que eu tô, acho que 2 vezes só que a gente teve que evacuate. Se bem que o Atlantis, ele é um evacuation center para furacões, só para vocês terem ideia. Vários hóspedes, quando teve furacão chegando perto, vários hóspedes dos outros hotéis vêm para o Atlantis, porque nós somos um centro de como é que se diz? Hurricane Shelter, assim que se diz. É o abrigo para furacões. Então, exato. Ainda que tenha furacão, ainda que exista um risco baixo, é totalmente seguro ficar no Atlantis por ele ser o abrigo oficial de furacões ali na região. Isso, muito bom saber. E a outra coisa também é pensar em furacão, assim que o furacão tá, sabe? Porque você sabe 4 dias antes, aqui é muito comum isso. Tipo, 5 dias antes você já tá preparando, já tá vendo que de repente ele vai vir. Aí o que acontece? Várias airlines já começam a mandar todos os aviões para tirar todo mundo. Não é igual, sabe? Não sei, aqui já é tão meio fácil. Eu sei que preocupa, sabe? Ficar num furacão, sim, é horrível. Já passei aqui na Flórida, Deus me livre. Mas não é assim, você sabe 4, 5 dias antes, então dá para você. Sabe? Dá para se planejar. Exato. Tudo bem, então, meninas, muito obrigada pela presença, pelas respostas, por toda essa informação que vocês compartilharam. Eu tenho certeza que os agentes que estão aqui, com certeza, saem mais preparados para vender Bahamas, para vender Atlantis. Esperamos continuar com muitas vendas com vocês. Todo o suporte que vocês precisarem, estamos aqui como Best Buy. E também o suporte que os agentes precisarem, já sabem, já trabalham com a gente, então só procurar a equipe de vendas, nossa equipe de operações, a gente está aqui sempre buscando dar o melhor atendimento possível, tanto para os fornecedores quanto
para os agentes que confiam no nosso trabalho e compram com a gente. Muito obrigada mais uma Muito vez. obrigada. Obrigada, Ficamos por Laís. aqui. Obrigada, Andréia. E eu vou, Obrigada Andréia, a você. daqui a pouco eu te escrevo. Offside. Peraí, Obrigada, gente. Muito Obrigada. obrigada, meninas. Obrigada. E Tchau, tchau. como que é? Olá, você está